Graça e paz. Boa tarde a todos que participam da palavra do Senhor no estudo desta tarde. E nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade de estudar mais uma vez a carta aos Hebreus. Hoje nós vamos fazê-lo no capítulo 4, nos versículos de 1 a 13. Nós vamos fazer essa leitura agora, capítulo 4 de Hebreus, versículos de 1 a 13. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Novamente no mesmo lugar, diz, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns deles nele, naquele descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles dos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus as suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Amém. Senhor, agradecemos por estudarmos a tua palavra, lermos, meditarmos, compreendermos, recebermos graça, capacitação e podemos praticar na nossa vida esta palavra. Obrigado pelo teu cuidado para conosco. Obrigado pela bênção de termos pessoas que participam também conosco da pregação da tua palavra, do estudo da tua palavra. Nós louvamos o teu nome por isso. Pedimos direção do teu Santo Espírito, iluminação agora para nossa compreensão. Nós oramos agradecendo tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos estudando esta carta aos Hebreus, carta que expõe de maneira absolutamente maravilhosa
a vida de Cristo, revelando a sua humanidade como nenhuma outra carta do Novo Testamento. Então, nós temos a demonstração completa e cabal de que este Jesus que foi feito homem de uma maneira perfeita e completa, que suportou todas as aflições e passou por todas as tentações em toda a sua amplitude e em toda a sua profundidade, que compreendeu cabalmente na sua própria carne, entendeu completamente na sua própria existência as fraquezas humanas, este Jesus homem que é maravilhoso, sumo sacerdote. Ele também é o próprio Deus criador de todas as coisas. Ele é Deus eterno que criou todas as coisas e humildemente se manifestou na forma humana, de modo que esse Jesus é uma pessoa complexa do ponto de vista do nosso entendimento, porque ele é uma única pessoa com duas naturezas: a natureza divina e a natureza humana. Na, na carta aos Hebreus, nós estamos aprendendo que ele foi levado à cruz por nossos pecados, como sacrifício vivo e perfeito. Mas também estamos aprendendo que ele sustenta e suporta todas as coisas, mantendo o mundo todo sob seu controle, sob sua direção. E nós estamos vendo que o autor da carta aos Hebreus está apresentando para os judeus, especialmente os crentes judeus que estavam tentados a retornar ao judaísmo, que eles estariam regredindo, porque Jesus é superior a todas as coisas. Então, Jesus é superior aos anjos, mesmo os anjos que nunca pecaram, que estão na presença de Deus. Jesus é o criador dos anjos. Jesus é superior à lei, ele estabeleceu a lei. Jesus é superior a Moisés, legislador que trouxe a lei, recebeu a lei de Deus por meio dos anjos e trouxe a lei, estabeleceu um código ou códigos vários para que houvesse obediência completa à lei. Então, esse Moisés, que é tido como o maior legislador dos judeus, também é inferior a Jesus. Moisés é um servo, Jesus é o filho legítimo, herdeiro de todas as coisas. E assim, a carta vai demonstrando a superioridade de Jesus e a superioridade do propósito de Deus sobre o propósito da lei judaica. Então, na verdade, a lei judaica era uma sombra daquilo que Jesus representaria, e ela aponta para Jesus, demonstrando que ele é verdadeiramente o nosso Rei, nosso Salvador, o Rei e Salvador dos judeus, o Messias aguardado com toda expectativa e aquele que é Deus verdadeiro, realizador de todas as coisas. No capítulo 3, nós estudamos que Cristo é o fiel apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Fiel em tudo, fiel a quem o constituiu, que foi o próprio Deus, o próprio Pai. Comparado a Moisés, Cristo é superior, porque Moisés foi feito servo na casa de Deus. A casa de Deus aqui é a própria
nação de Israel. Cristo, porém, tem maior glória do que Moisés, porque ele mesmo é aquele que estabeleceu a casa de Deus. Ele, como já dissemos, é o Criador de todas as coisas e também aquele que estabeleceu a própria nação de Israel. Esta nação de Israel, segundo promessa de Deus a Abraão, e mais ainda, promessa de Deus ao casal no jardim depois do pecado, é uma promessa de redenção. Essa promessa de Deus de que em Abraão seriam abençoadas, na descendência de Abraão, seriam abençoadas todas as nações da terra. E, na verdade, estava falando do descendente. O descendente viria por meio dos filhos de Abraão. Né? Abraão teve um único filho da promessa, Isaque, apesar de ter tido outro filho com Agar, mas que não herdaria, segundo o próprio Deus, e depois filhos com Quetura, né? Que se tornaram povos vizinhos ali, até criando problemas para a nação de Israel às vezes, né? Então, nós sabemos que Deus, em Cristo, criou todas as coisas. E Cristo, porém, tem maior glória do que Moisés, exatamente pelo fato de que ele mesmo é aquele que foi estabelecido por Deus e estabeleceu a casa de Israel, onde Moisés serviu como o servo, né? Moisés é um servo fiel, sem sombra de dúvida, e testemunhando das coisas que haviam de ser anunciadas, né? Ele é testemunha fiel daquilo que Deus iria e anunciou, né, no, no livro de Gênesis, nós encontramos isso. Mas Cristo é filho, filho fiel, filho absolutamente justo, filho que na sua própria casa ele é senhor e cumprindo então perfeitamente bem o seu ministério. Ele, Jesus, constituiu sua própria casa. E somos nós. E somos descendentes espirituais de Abraão, como a palavra nos ensina. E a nossa casa espiritual, então, nós somos da casa espiritual de Deus, que engloba a igreja do Senhor Jesus Cristo também. E nós fomos feitos participantes de Cristo. É maravilhoso pensar nisso, que Deus nos incluiu em Cristo. Nós somos participantes, feitos participantes de Cristo, isto é, unidos indissoluvelmente a Ele. Por isso mesmo, guardados por Ele. Nós temos duas situações aqui. A primeira é que nós somos guardados por Jesus porque estamos nele, indissoluvelmente ligados a ele, descendentes espirituais dele. Somos filhos de Deus em Cristo. E por isso nós somos guardados pelo próprio Jesus. É impossível nos tirar de Cristo, porque estamos nele. Mas ele, também somos guardados até o final, ou seja, somos levados com certeza a chegar até o final. E isso significa que os que estão guardados em Cristo estão guardados também para cumprir todo o propósito de Deus. E por isso nós podemos dizer que não há possibilidade de perda de salvação, porque aqueles que são guardados por Cristo, eles são guardados até o final. São guardados e protegidos pelo Senhor Jesus, mas são guardados e preservados para que todo o propósito de Deus se cumpra perfeitamente na vida de cada um e de todos aqueles que glorificam o Senhor Jesus, né? Então, essa
nós somos guardados até o final, com a confiança, a fé viva que desde o princípio nós tivemos. Neste ponto, a fé verdadeira, que poderíamos traduzir como fidelidade, é aquele recurso que Deus usa no poder do Espírito Santo para nos manter firmes na fé. Então, aqueles que são guardados que estão em Cristo, são guardados por Cristo. E aqueles que estão em Cristo e que são guardados por Ele, exercem com fidelidade a sua confiança naquilo que vai sendo operado diariamente para que nós estejamos sempre dentro, desde o princípio, da fé que suporta, que sustenta, que faz perseverar em Cristo Jesus. Somos guardados, protegidos, amados, e somos guardados para que a boa obra começada lá na nossa conversão seja terminada na nossa glorificação. Isto é o que nós estamos estudando, vendo neste livro de Hebreus. Do mesmo modo como foi prometido um descanso físico àqueles que saíram do Egito, nós sabemos dessa história, né? Porque a nação de Israel estava cativa no Egito, ainda não era uma nação de Israel, era um povo apenas que estava ali escravizado, que era a raça abraâmica, que tinha ido para o Egito na época da fome, quando José se tornou governador do Egito. Nessa circunstância, então, a nação de Israel, naquela época, era um grupo de pessoas de aproximadamente 72, 75 pessoas, desceu para o Egito, se tornando ali um grande povo. Esse povo teve uma promessa de sair da terra do Egito para adorar a Deus na sua própria terra, que Deus tinha prometido a Abraão. E aqueles que saíram, então, do Egito tinham essa promessa do descanso físico. Nós também temos uma promessa de descanso. O autor de Hebreus está dizendo para aqueles irmãos crentes judeus, né? Os judeus que se convertiam a Cristo, ele está dizendo: olha, do mesmo modo que a gente saiu do Egito, nossos antepassados saíram do Egito para descansar na terra prometida, tomando a terra e descansando ali, nós também temos uma promessa de descanso. E essa promessa de descanso é uma promessa maravilhosa. O descanso que nós temos não é somente um descanso físico. O descanso físico, a entrada e posse na terra de Canaã, era uma figura apenas, né, do descanso espiritual, o repouso que Deus proporcionou em Cristo Jesus ao povo de Israel. Então, esse descanso espiritual é uma demonstração de que aquilo que aconteceu com Israel era um tipo daquilo que aconteceria conosco, não é? Com o povo de Israel, com os judeus que se converteram ao judaísmo e a nós também que cremos no Senhor Jesus Cristo. O autor da carta aos Hebreus faz algumas advertências contra a incredulidade. Ele vai levantar essa questão porque, na sua compreensão, ele entende que o que houve no Egito e o que houve que impediu os israelitas de entrarem na Terra Prometida foi exatamente a incredulidade.
E ele vai mostrar o exemplo dos israelitas que saíram do Egito e que endureceram seu coração pela rebeldia contra a ordem de Moisés, que era como Deus havia determinado. E a manifestação da ira de Deus, então, foi demonstrada. O caráter de Deus foi revelado no seu aspecto de justiça, e o povo que desobedeceu a Moisés, que não quis entrar na terra prometida, com medo daquilo que poderia acontecer lá, isto é, sem confiança em Deus, estes, por determinação de Deus, receberam manifestação da sua ira. E foi manifesto de uma maneira sui generis, isto é, Deus determinou que aqueles que saíram do Egito com 20 anos de idade para cima não entrariam na terra do Egito, na terra de Canaã. Eles morreriam no deserto. E, por isso, eles passaram 40 anos vagando no deserto, num trajeto curto, relativamente curto, daria para ser feito aí talvez em 2 semanas, 3 semanas, e desse modo eles estiveram presos no deserto e morreram no deserto, sem experimentar o descanso prometido. Então, essa manifestação da ira de Deus, a morte no deserto, onde eles vagaram 40 anos, foi uma evidência da atitude contrária de Deus contra a incredulidade. Vimos que Deus jurou que eles não experimentariam a consecução das promessas, ou seja, eles não vão entrar na terra prometida, porque foram desobedientes e manifestaram incredulidade. O que estava por trás da desobediência era a incredulidade. Todas as vezes que nós desobedecemos, estamos manifestando uma atitude de incredulidade, porque estamos duvidando de algum aspecto da vontade de Deus. Mas o autor da carta aos Hebreus também fala da entrada no descanso de Deus pela fé. Ele usa esta figura da entrada de Israel na terra de Canaã para demonstrar que agora, com seus argumentos, ele tem em vista que alguns crentes judeus estão manifestando certo desânimo, e uns até pensando em voltar ao judaísmo. A estes, então, ele exorta dizendo o quê? Primeiro, tenhamos temor. A primeira palavra que nós encontramos aqui do autor da carta aos Hebreus para com os crentes judeus que acabaram de se converter a Cristo, né, e que estão caminhando no cristianismo, deixando o judaísmo e caminhando no cristianismo, é a palavra tenhamos temor, temamos. O exemplo dos nossos antepassados está aí, diz o autor da carta aos Hebreus. Está escancarado. Todos nós conhecemos o Velho Testamento e as histórias que estão registradas inspiradamente por Moisés. E nós sabemos o que aconteceu. Então, tenhamos temor, porque o exemplo dos nossos antepassados está aí. Isso é a palavra do autor da carta aos Hebreus, aos crentes judeus, né, aos hebreus. Segundo, ele diz: não olvidemos, não esqueçamos, não tratemos com leviandade, com descaso, a promessa de descanso a nós deixada. Houve uma promessa deixada a nós, aquela promessa física da entrada de Israel na terra de Canaã era uma
palavra profética, quase. Por quê? Porque ela estava anunciando que haveria um, um outro tempo em que a promessa de descanso atingiria também a nós. Ou seja, a entrada na terra de Canaã prefigurava o descanso eterno, o descanso celestial que nós teremos em Cristo Jesus e que vocês já têm iniciado porque já são crentes em Cristo. Então não esqueçamos disso, não tratemos isso com leviandade, como Israel tratou aquela promessa de Deus, aquele mandamento de Deus de ir à terra de Canaã, vigiar e vislumbrar as possibilidades de dominar a terra. Os 10 espiões, juntamente com Caleb e Josué, né, que foram à terra de Canaã para analisar a entrada ali e que voltaram difamando a terra. Paulo, o autor da carta aos Hebreus, está falando exatamente isto, né? Não façam aquilo que foi feito pelos espias e depois por todo o povo de Israel, que ficou incrédulo diante das promessas de Deus. Terceiro, lembrem-se que nós também, como eles, como os nossos antepassados, os crentes antigos, os judeus antigos, recebemos boas novas. É claro, havia boas novas. As boas novas lá para os judeus do tempo de Moisés era a seguinte: vocês vão entrar numa terra maravilhosa de vocês, que eu estou dando a Abraão e a sua descendência, dizia Deus, e que é uma terra que mana leite e mel, ou seja, uma terra rica, produtiva, uma terra que vai trazer benefícios a vocês, vocês vão viver bem naquela terra, manifestar ah, no culto ao único Deus verdadeiro, a sua glória, e as outras nações vão ver como aqueles que adoram a um Deus verdadeiro é abençoada. Era isso. Era isso que eles deveriam se apegar. A isso eles deveriam se apegar. Lembrem-se que nós também, como eles, os antigos, recebemos boas novas. E as boas novas para os novos? Era o céu, exatamente isso. Jesus anunciou que a sua segunda vinda. Ele anunciou que estaria voltando, que estaria retornando para abençoar todas as nações. E havia uma promessa de reino milenar, onde todas as promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó se cumpririam, onde todas as profecias, especialmente de Jeremias, especialmente de Ezequiel, Daniel, esses profetas, eles tinham profecias específicas que ainda vão se cumprir no reino milenar. E é melhor que esses crentes, era melhor que esses crentes acreditassem nisso, né? Porque eram boas novas que eles estavam recebendo. E o autor da carta aos Hebreus então diz: é melhor que nós creiamos nessas promessas, porque o problema dos nossos antepassados foi exatamente esse: não exercerem fé nas promessas de Deus. Aqueles que ouviram as promessas não acreditaram nas promessas de Deus. Então nós precisamos crer nelas, porque essa é uma conduta melhor e evitará problemas para nós. O autor continua dizendo que a promessa de Deus não falhou. Não houve falha na promessa de Deus. Deus não falha. Aquilo que ele prometeu a Israel se cumpriu, pois Josué entrou na terra e entrou na terra prometida e assentou ali o povo remanescente, de modo que aqueles de 20 anos para baixo que vieram do Egito passaram 40 anos no deserto e entraram depois na Terra Prometida, porque
Deus assim determinou. E aqueles de 20 anos para cima morreram todos no deserto. Mas os de 20 anos para baixo cresceram no deserto, se desenvolveram no deserto, se fortaleceram como povo no deserto, com todas as peripécias que aconteceram no deserto, e eles então, fortalecidos, dirigidos por Moisés, eles se prepararam para entrar na terra, e sob o comando de Josué, eles entraram na terra e ali eles dominaram aqueles povos e assumiram a posse da terra. Não completamente, mas isso não é o assunto do momento, uma outra hora nós podemos discutir isso. Mas a promessa de Deus continua, e o povo remanescente entrou ali. E Deus mesmo, por intermédio de Davi, depois de mais de 400 anos, Davi fala de um novo dia determinado por Deus para o cumprimento da promessa. O que é que Davi está falando? Se ele não está falando da entrada do povo de Israel na Terra Prometida. Por quê? Porque isso já aconteceu há 400 anos depois de que Moisés morreu e que Josué assumiu o comando. 400 anos depois, Davi, se torna rei, um dos reis de Israel, e Deus fala com Davi, isso está registrado no livro de Salmos, a promessa continua. Deus, por intermédio de Davi, fala desse novo dia, esse novo dia determinado para cumprimento da promessa. E esse novo dia é intitulado aqui de hoje. Hoje. Não é hoje, agora. É um hoje que é amplo, que é uma, um hoje que fala da atualidade. Isso significa que há um descanso proporcionado por Deus que não é a terra de Israel. O salmista está dizendo, então, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E o autor da carta aos Hebreus coloca esse hoje nesta época que ele está falando. Ele está dizendo, olha, hoje, né, Davi já falou sobre isso há mais de 1000 anos, mas nós aqui estamos vivendo esse hoje, 400, 1000 anos depois de Davi. Davi falou de hoje, 400 anos depois de Josué, mas nós estamos falando agora. E esse hoje é da profecia. Esse hoje é um tempo indeterminado, mas atual. E vocês devem levar em consideração que isso significa que há um descanso proporcionado por Deus que não é a terra de Israel. A terra de Israel foi uma figura, ela ainda é uma figura daquilo que vai ser doado, dado, preparado por Deus para nós. O autor, então, chama esse repouso de o descanso de Deus. Ele está dizendo, olha, irmãos, permaneçam firmes na fé, permaneçam mesmo em perseguição, permaneçam mesmo em sofrimento, permaneçam mesmo em toda e qualquer situação de tristeza, angústia, por causa das contrariedades que vocês estão enfrentando em servir a Jesus. Mas permaneçam, porque há um repouso ainda. Como o povo de Israel teve um repouso na terra de Canaã e passaram por peripécias no deserto, nós também, neste mundo, estamos passando por problemas, passando pelo deserto deste mundo, mas com a certeza clara, insofismável, de que nós estaremos sendo introduzidos
no descanso do Senhor. O descanso verdadeiro, o último descanso e o descanso final, aquele descanso do qual todos os crentes de todas as épocas participarão. E ele se refere, então, às promessas de boas novas de salvação feitas por Cristo Jesus. Então, esse texto nos mostra isso. E a sua última exortação, a exortação do autor da carta, neste assunto, né, claro, é que é necessário, primeiro, empregar toda disposição física, mental e espiritual em obedecer. Pregar todas as disposições físicas, mentais e espirituais para obedecer. Quem obedece demonstra que crê, que demonstra fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo. Segundo, não ter qualquer manifestação de incredulidade, acabamos de dizer. Lembrando do exemplo daqueles que caíram no deserto, por causa da incredulidade. E terceiro, não ter qualquer manifestação de dúvida em entrar no lugar de descanso, como a terra de Canaã para Israel simbolizava esse repouso espiritual. E em Cristo Jesus, nós precisamos entrar nesse descanso. Agora, é isso que é a diferença, porque entrar nesse descanso significa crer agora. Crer agora. E nós precisamos crer em todas as promessas de Deus. A palavra de Deus não falha, diz o nosso autor. Tudo que Deus fez se cumpre. É uma palavra viva. Por isso ele termina esse texto dizendo, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, etc, etc. Por que ele diz isso? Porque a palavra de Deus não falha. Se Deus prometeu, a incredulidade é uma dúvida muito grave, porque você está duvidando do caráter de Deus. Se Deus prometeu, ele não falha. Tudo que Deus diz, ele cumpre. E a palavra dele é uma palavra viva, realizadora. Imaginem a criação do nada. Não existia material nenhum. Deus criou, Deus criou todas as coisas a partir da, do nada e gerou na nossa vida a vida espiritual e criou também nossos primeiros pais, tudo a partir do seu próprio poder, da sua palavra criadora, realizadora. Ela é uma palavra poderosa, uma palavra infalível. Isto é, uma palavra que não pode falhar. Mas ela é uma palavra cortante. Isso significa o quê? Que ela expõe o íntimo, expõe as entranhas, o coração, as profundezas do ser. Aquilo que a própria pessoa às vezes desconhece, ou muitas vezes, ou quase sempre desconhece. Nem a própria pessoa, ela mesma, é capaz de discernir a si mesmo. Então, essa palavra é uma palavra penetrante que discerne. Deus enxerga, como o salmista dizia, né? Sonda, meu Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. Porque, na verdade, o salmista está certo de que nem ele mesmo se conhece. E ela é uma palavra, portanto, cortante. Vai até a divisão, até aos limites da alma,
da alma e do espírito. E ela pode discernir todos os pensamentos e conhecer todos os propósitos, as intenções, as motivações do nosso coração. As motivações verdadeiras, aquelas que realmente levam nossa vida a glorificar a Deus. Né? O que é que nós cremos, o que é que nós fazemos, o modo como fazemos, por que fazemos, isso tudo é exposto pela palavra do Senhor. Isso coloca todas as pessoas descobertas, nuas, patentes diante de Deus. As coisas ficam expostas a Deus, aos olhos dele. Nada pode ser escondido. Tudo fica completamente exposto aos seus olhos. Desta maneira, então, nós devemos agir de um modo diferente dos judeus do Velho Testamento, do povo antigo de Deus, que desobedeceu por incredulidade e que tem uma, uma, uma contrapartida na vida destes irmãos que estão sendo ministrados aqui, porque também eles estão sendo tentados a descrer, a voltar ao judaísmo. Deus é um justo juiz, ao qual nós temos que prestar contas. Ninguém pense que vai deixar de fazer o que Deus quer ou fazer aquilo que Ele quer sem prestar contas de todas as suas ações e atitudes diante de Deus. Como escapar de uma situação como essa? Este é o recado que o autor da carta aos Hebreus está dando a esses crentes judeus que se converteram a Cristo, que deixaram o judaísmo e que estão agora sofrendo perseguições e que, diante de Deus, estão se colocando até no sentido de desanimar. E Deus, então, coloca no coração deles, por meio deste autor, que nós não conhecemos, mas inspirado pelo Espírito Santo, e que nós precisamos permanecer em obediência para não termos nenhum tipo de problema na relação com Deus. Como escapar desta situação de juízo de Deus se nós não obedecermos? Concluindo, então, nós queríamos fazer algumas aplicações. A primeira delas é sobre o descanso de Deus. Na verdade, aqui nós temos três situações de descanso, né, mencionadas aqui nesta passagem. A primeira delas, o descanso de Deus é uma ação planejada, uma ação determinada, subordinada a um eterno plano de realizar ordenadamente e pedagogicamente todas as coisas. O que nós queremos dizer com isso? Que Deus, ao criar o mundo, estava criando um modelo de trabalho para os crentes, para os homens, de um modo geral, mas especialmente para os filhos, para os crentes. O que seria? O que é que está sendo apresentado aqui? Deus trabalhou 6 dias e no 7º dia ele descansou. Isso não foi aleatório. Isso foi uma ação planejada, determinada, subordinada a um eterno plano de realizar ordenadamente, isto é, Deus criou planejada e ordenadamente.
de acordo com a sua sabedoria, inteligência e planejamento. Planejamento. Ensinando desta forma ao ser humano sobre o repouso após 6 dias de trabalho. Deus estava estabelecendo regras para a nossa atividade laborativa e apontando para o descanso de todas as obras, a consumação do seu propósito. Nós devemos aprender com Deus que precisamos de um repouso, né? A cada 6 dias de trabalho, precisamos de um repouso, né? Precisamos de um descanso semanal. Isso é algo que Deus estabeleceu na sua própria atividade criadora. Então, esse descanso está mencionado aqui neste texto. O segundo descanso que apresenta neste texto, aliás, antes de eu quero perguntar se você repousa um dia por semana, separando especialmente esse dia para o culto coletivo, o culto junto com os irmãos ao Senhor. Isso também não quer dizer que nós não possamos descansar nos outros dias. Podemos sim, mas o princípio é o repouso semanal. Segundo, o descanso de Israel, uma promessa de Deus para o povo de Israel, descendentes de Abraão, que após a saída do Egito, seria possuidor de uma terra, a terra de Canaã, que 400 anos antes havia sido prometida a Abraão. Os que duvidaram e desobedeceram por incredulidade morreram no deserto, onde eles, né, passaram 40 anos. Esse descanso de Israel foi conseguido literalmente no tempo de Josué, quando ele entrou na terra, desalojou os cananitas e repartiu a terra com o povo de Israel. Esse descanso era uma promessa de Deus a Abraão. Descanso que era a posse da terra. Não só o descanso físico de 7 dias, de 6 dias trabalhados ou não, que entrou na lei mosaica como sábado, né? O sábado é simplesmente descanso. Então, esse descanso é um segundo aspecto dessa palavra. E o terceiro, que é o repouso espiritual, que é permanente para Israel e para todos os crentes. Esse repouso espiritual é aquele que vai acontecer cessadas todas as obras desta dispensação. Nós estamos vivendo, como o próprio Deus descansou de suas obras, aquele que confia em Deus e permanece fiel também descansa. E nós estaremos descansando, só que agora não mais num dia sétimo, mas descansando permanentemente de todas as nossas obras. O céu é um lugar de descanso das nossas obras deste mundo, mas é um lugar de trabalho, onde nós estaremos inseridos em programas que nós não sabemos exatamente quais, que desempenharão a administração de todo esse universo. Nós estaremos participando disso para a glória de Deus. Então, vai haver agora no céu um outro descanso, que é o descanso de obras de redenção, de salvação, de obras contra o pecado, contra Satanás, contra a carne, para obras de glorificação de Deus. Talvez o ministério que os anjos têm hoje, nós não sabemos, mas não igual, né? Porque nós somos filhos
herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, para a glória de Deus. Vamos observar, então, que vamos entrar nesse repouso de Deus. Esse repouso que está no versículo 9, nos versículos 9 e 10, diz que, portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Então, isso é maravilhoso para nós. Mas isso está na ligação direta da nossa fé, da nossa, da nossa credulidade, da nossa obediência, né? E estamos, então, diante de Deus desta forma, aguardando a consumação desta obra. E, finalmente, nós devemos observar, segundo o autor, que o trabalho não termina. O crente descansa em Cristo, mas realiza as obras de Cristo. O que está sendo dito aqui é que esse descanso eterno que nós esperamos depois da segunda vinda de Jesus já começou para os crentes aqui. O autor da carta está dizendo o seguinte: olha, hebreus, olha, crentes judeus, meus irmãos em Cristo, trabalhemos agora, porque nós já estamos no descanso. A obra que foi começada em nós é uma obra que vai ser continuada na eternidade. Não é uma nova obra depois da conversão. A semente desta realização bondosa de Jesus já está plantada em nós e já está gerando frutos. Comecemos a descansar agora. É por isso que Jesus chama a gente para descansar nele. Encontrareis descanso para as vossas almas em Cristo. Não, nós já podemos antecipar o descanso do céu pela crença na ação de Deus na nossa vida, e isso continua na realização de suas obras neste mundo. Nós continuamos oferecendo a Deus, cada um de nós, para sermos instrumentos de glorificação. Nós não vamos glorificar a Deus no céu, nós já estamos glorificando a Deus, se assim entendemos, aqui na terra, porque nós já somos salvos e somos novas criaturas. Isto é aquilo que o autor da carta aos Hebreus estava ensinando aos crentes judeus que tinham se convertido ao Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe para compreendermos cada vez melhor a sua santa palavra. Amém.